Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite, o qual tem como objetivo criar massa crítica na agricultura, no mundo rural e tudo o que envolve. O AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual e com o apoio mídia da Voz do Campo. O tema 2 é assistência agronómica de campo, experiência prática de um técnico com biofertilizantes. É conferencista Edgar Silva, é engenheiro agrícola pela Escola Superior Agrária de Santarém e realiza na empresa onde presta assistência em campo a introdução de luta biológica da Coopert nas diversas culturas nos campos de maceira da Póvoa de Varzim. O seu principal objetivo é mudar mentalidades, fazer uma agricultura moderna, com uma forte redução de agroquímicos, para que se torne cada vez mais orgânica e biológica. Edgar Silva, muito obrigado, é um enorme gosto tê-lo cá connosco neste espaço. Tenha a palavra. Obrigado eu. Obrigado. Obrigado eu. Ora bem, então vamos aqui compartilhar a tela. Ok. Sim, senhora. Então, vamos lá começar. Vou tentar ser o mais resumido possível, porque tenho sempre imenso para falar neste campo, principalmente na parte dos biofertilizantes e da área em si onde eu trabalho, que é na zona das maceiras da Póvoa de Varzim. Maceiras essas que agora já não são muitas, de facto já são poucas, infelizmente, mas faz parte da vida. Pronto, vou tentar resumir um bocadinho pelo meu local de trabalho, pelas especificidades do campo em si, no trabalho, o motivo de começar a utilizar biofertilizantes e melhoradores de solo, a luta biológica, que bem referenciou, que foi uma das coisas também que faz parte do meu trabalho do dia a dia, e uma generalidade, umas conclusões do que é que se pode fazer. Aqui, nesta primeira imagem, começo mesmo com um campo de maceira. Isto é o típico campo de maceira que existiu há 50, 60 anos atrás. Toda a faixa, desde o norte da Póvoa de Varzim até ao Rio Cábado, sensivelmente, eram inundados, vamos assim dizer, por estes campos, por este método de cultivo, que eram campos altamente produtivos e que foi uma forma engenhosa, digamos assim, de poder fazer agricultura. Como o próprio a maceira indica, pronto, é uma forma de agricultura que já tinha dito que era única no mundo. O campo é constituído pelos valos, que normalmente era utilizado as vinhas para se fazer a retenção das areias. O efeito de estufa natural, que era uma realidade, porque no momento em que estávamos numa zona mais rebaixada do terreno, parte central essa, que era mais perto do lençol freático e onde existia sempre umidade, acabava por fazer um microclima como uma estufa natural propriamente dito. E as culturas na altura predominantes eram a cebola, a cenoura, a batata e as couves. Todas elas culturas lentas, vamos assim dizer, com alguma longevidade de campo e que introduziam um bocado mais esta agricultura mais slow, digamos assim, em que havia tempo das coisas se poderem fazer com subsistência, com gosto, digamos assim. Claro que depois estes campos todos de maceiras, vou tornar a passar a imagem, desapareceram, grande parte deles, neste momento existem 10 campos de maceiras no máximo, em que desapareceram por causa da pressão demográfica, digamos assim,
da construção, que os baldes de areia começaram a valer muito dinheiro, estes areais, e os agricultores, claro, com a tentação do dinheiro, que é natural, que é normal, começaram a satisfazer deles. Muitos deles também puxaram grande parte dessa areia para o centro do campo, de alguns campos, para aumentar também para se afastarem ligeiramente do lençol freático, porque era sempre um bocado mais complicado, sendo um campo plano e sem os valos a proteger, estar tão próximo do lençol freático. Então, claro, e as condições neste momento são completamente diferentes. Trabalho na mesma em terrenos arenosos, em que normalmente os pHs são sempre altos, tenho situações muito baixas de pHs na casa dos 7 ou abaixo disso. A maior parte deles são todos altos, é normal. Terrenos arenosos que têm bastante sílica e cálcios retidos e eletrocondutividades também altas, são sempre terrenos um bocadinho mais difíceis. A substituição das maceiras acontece pelas estufas, foi normalmente normal, pronto, ter acontecido isto, porque começaram-se a instalar estufas, as culturas começaram a se desenvolver, nascem novas culturas, como o caso do tomate, como o caso da alface, e essas culturas tradicionais começaram a ficar, digamos, não esquecidas, mas começaram a ter cada vez menos importância. O que no fundo é um bocado de pena, porque grande parte da gente toda daqui da Póvoa de Varzim e Esposende, ou Apulia, mais concretamente, Esposende já nem tanto, mas Apulia, Navais e Estela, principalmente estas quatro zonas, fizeram grande parte da vida com estas 4 culturas, em que vinha gente de todos os lados de Lisboa, inclusive, comprar este tipo de produto. Através desta agricultura intensiva que se fez ao longo dos anos, em que, por alguma falta de acompanhamento, parte técnica, as coisas eram feitas muito, pronto, era uma época, digamos, dourada para a agricultura, em que ganhava-se dinheiro, utilizava-se imensos adubos de todas as formas e feitios, utilizava sempre adubos muito mais acima do que era necessário. O que veio acontecer é que ficámos com terrenos e com águas a perder qualidade, entramos numa zona vulnerável por causa da questão dos nitratos, e isto tudo junto faz pensar que temos de mudar alguma coisa na nossa agricultura. E aqui entra a situação dos biofertilizantes. O porquê utilizar os biofertilizantes? Claro que o futuro passa pela sua utilização, está mais do que óbvio, é visto. Ainda na semana passada estive na Feira de Madrid, através da empresa que eu também trabalho, que é a Asferto Global, e todas as empresas que estavam presentes de biofertilizantes ou de adubos, e mesmo de agroquímicos, começam a ter já no portfólio produtos biofertilizantes. Por isso, é mais do que óbvio que a questão dos biofertilizantes está no caminho e não há outra maneira de pensar nisto. E o porquê destes biofertilizantes serem tão importantes? Como tinha dito anteriormente, a questão do microbioma foi sempre um bocado posto de parte. Por falta de informação, por desconhecimento, por imensos motivos que foram acontecendo, imensos erros que foram acontecendo, o microbioma dos solos foram sempre degradando e a forma de compensar sempre para aumentar as produções era mais adubo, mais água para cima e era forçar sempre a cultura a levar sempre um bocadinho mais à frente. Claro, isto tem o seu preço e os solos, digamos, foram um bocadinho queimados, vamos assim dizer, e aqui a utilização dos biofertilizantes podem, de facto, virar um bocado este paradigma, porque temos mesmo que, hoje em dia, o que se está a pensar é produzir com menos, ou produzir mais com menos, e forçosamente temos mesmo que pensar nessa situação. Este ano já foi um ano de exemplo, digamos assim, esta questão da crise, já houve muita gente a baixar as quantidades de adubo que normalmente utiliza,
e sentiu-se que, apesar de ter baixado os adubos que utilizam pelo preço, também foi uma verdade, que os preços aumentaram imenso, não perderam tanto a nível de produção. Baixou um bocadinho, é normal, mas também depois a questão da compensação a nível de preço também foi interessante. Mas depois são outras situações também que foram ajudar um bocadinho a questão do preço. Digo aqui, diminuir ou maximizar a utilização de adubos é exatamente isso que os biofertilizantes fazem. Porque se alguém que está habituado a utilizar imensos adubos de síntese ou químicos, em que numa situação, imagina, do fósforo, vamos falar do fósforo, que o fósforo é uma daqueles elementos que neste momento está no limiar de acabar. Não faltam muitos anos para termos uma situação que o fósforo não vai existir, vai deixar de existir. Fala-se em 15 anos, 20 anos no máximo, por diversos motivos, contaminações, vários casos. O que vai acontecer é que a utilização destes biofertilizantes vão passar a buscar, digamos assim, muito do fósforo que está acumulado nos solos. E nesta zona da Póvoa de Varzim temos imensos terrenos com altos níveis de fósforo. Por diversos motivos, já estão lá insolúveis, ou pelo pH, ou porque estão presos, digamos assim, com ferros, com cálcios, e ele está lá. Ele está pronto a ser utilizado, mas é preciso desbloqueá-lo, digamos assim. E aqui é a questão de maximizar porque mesmo alguém que utilize pouco, esse pouco que utiliza vai ser no máximo utilizado. A perca que ele vai ter dessa quantidade de adubo vai ser muito baixa, digamos assim. Também já percebemos que os biofertilizantes têm mesmo a capacidade de aumentar a qualidade das produções. Qualidade esta que é uma das coisas que cada vez mais se dá importância quando é questão para vender o produto, porque para a gente poder separar-se, digamos assim, dos grandes centros de produção, como é o caso da Almaria, em que eles produzem milhares e milhares de toneladas por dia ou por semana, nós não podemos competir contra eles, longe disso, temos é que tentar aumentar a qualidade das nossas produções, só assim é que podemos entrar em mercados altamente competitivos. E aqui os biofertilizantes, mais uma vez, vão nos ajudar imenso nesse objetivo. Já tinha falado nisto, que a agricultura intensiva diminui o microbioma, é uma verdade, porque a rotatividade elevada que se fazem das terras, a constante mobilização que se faz nas terras para meter umas culturas atrás das outras. Vamos fazer um exemplo de uma cultura de alface. Um agricultor que faça alfaces e que tenha o hábito de fazer alfaces continuamente dentro de uma estufa, ele pode mobilizar o terreno 8, 9 meses por ano. E isso é imenso. Isso não dá qualquer hipótese a uma micorriza, por exemplo, ou qualquer tipo de fungo, seja fungo benéfico ou mau, mas os maus normalmente conseguem ter sempre a capacidade de persistir mais um bocado. Mas imensamente perdemos a nossa capacidade de ter os fungos que trabalham juntamente com as nossas plantas. E mais uma vez, bem dizer que os biofertilizantes, por todo o que eles fazem na terra, na absorção, na capacidade de ir buscar grande parte dos adubos, sejam eles o azoto, o fósforo, o potássio, mesmo algum cálcio, por exemplo, nas zonas vulneráveis temos que pensar seriamente em utilizar este tipo de produto. No meu trabalho em concreto, pronto, trabalho essencialmente, como já tinha dito atrás, com a Asferto Global. Felizmente é uma empresa que me dá muitas alegrias neste aspecto, porque trabalho com eles desde a fundação e tem sido uma empresa que pensa e está mesmo focada que o caminho é este. Não temos outra forma de pensar. E os biofertilizantes, os bioprotetores, a zeolite é outra coisa à parte, mas os biofertilizantes e os bioprotetores é o caminho neste momento.
e já se consegue fazer alguma boa agricultura só com estes elementos. É lógico que nunca podemos deixar a parte química e os agroquímicos de fora, são sempre importantes em algumas situações de aperto, vamos assim dizer, que isto é um problema com estes câmbios climáticos que todos temos, aparecem problemas de todos os lados, quanto menos se espera. Este ano foi um ano terrível, por exemplo, para a tuta, por causa de inúmeros fatores, e às vezes a parte química vem nos ajudar, um bocadinho. Não vou dizer todo, mas um bocadinho. No caso das zeolitas, é é um produto que é um derivado de rochas vulcânicas. É muito interessante, principalmente em terrenos arenosos, em que tem uma grande retenção e uma grande capacidade de reter água. Também pode ser um produto muito interessante a nível foliar para combate de determinados insetos. O meu amigo Nuno Pinto, temos os dois andado a fazer um trabalho interessante nesse aspecto, e vamos ao ano continuar a ver o que é que isto vai resultar. E então é assim, dentro dos biofertilizantes, trabalho muito com fungos micorrízicos. No caso da Asferte, o fungo é o Mycoshell, o nome diz tudo, e o fungo micorrízico tem imensas vantagens e coisas fantásticas, digamos assim. É um fungo que cria ligações com todas as raízes das plantas, pode ligar as plantas todas umas às outras. Os fungos micorrízicos, digamos, é uma network, uma rede 5G, melhor que 5G, se calhar uma fibra óptica de alto rendimento, em que as plantas de facto estão todas interligadas, comunicam entre elas. Isso já foi provado e há várias teses sobre isso, em que todas as plantas podem estar ligadas através dos fungos micorrízicos. Estes fungos têm uma capacidade brutal, porque elas, ao formar as simbioses com as raízes das plantas, aumentam imenso a área de absorção da planta, como a figura mostra. Pode chegar, segundo alguns autores, a 600 ou 700 vezes. É possível, porque de facto o pelo radicular da micorriza é muito mais fino, é muito mais extenso que o pelo radicular da planta, e então aumenta imenso essa área radicular. Uma coisa que é extremamente interessante, mais uma vez na nossa zona, é a absorção do fósforo, que a micorriza é excelente a fazer esse serviço. Tem outra coisa muito importante também, que é ocupar o espaço a toda a volta das raízes. É espaço este que normalmente os fungos maus, ou seja os fusários, os pítios, ou até os nematos, que querem também estar ali a aproveitar-se um bocadinho da parte da planta, não é? Este fungo, como vive à conta da planta, ou digamos tem uma sociedade com a planta, vai defender com unhas e dentes a questão da planta estar sempre protegida, digamos assim. Uma planta micorrizada, temos um êxito por exemplo, de combate ao fusário muito grande, porque o fusário obrigatoriamente entra pelas raízes, e ele entra sempre por portas que são feitas por nematos, por exemplo. E aí temos uma forma que, se houver tampões ao longo de todas as raízes, aquele fusário fica ali preso e não sai dali e fica por ali. E isso é o que é interessante. Depois, outra coisa muito importante que é a capacidade que as micorrizas têm de fazer também a agregação do solo. No caso dos terrenos mais arenosos, é extremamente importante que os pelos radiculares façam esta exudação da glomalina, que é uma cola, digamos assim, natural, que faz agregar todos os componentes do solo e faz com que tenhamos um solo mais compacto, mais vivo, digamos assim, para até outros fungos poderem subsistir. Dentro dos biofertilizantes também, pronto, falei há bocado das micorrizas, também tenho os consórcios bacterianos. Aqui não quis meter um nome comercial, porque acho que não devia estar a fazer isso, mas pronto, mas estão em grupos de 3, em que é um produto que depois, mais à frente, quando as pessoas me quiserem contactar, que funciona, e eu gosto muito de utilizar em culturas de flor. Ou
sejam elas tomates, sejam elas pepinos, pimentos, courgettes. Neste momento as courgettes, começam a fazer muitas courgettes em estufa, e este tipo de produto com o Bacillus megaterium, com as pseudomonas, tanto a púrpura como a fluorescência, é muito interessante. É um consórcio bacteriano que consegue promover tanto o crescimento vegetal como também a solubilização do fósforo. Faz a produção também de ácido dolacético, que é extremamente importante para haver sempre o nascimento de novas raízes, porque as plantas, as tais pastadeiras, nascem continuamente, 3 em 3 dias elas degradam-se e tornam a nascer, e é preciso sempre haver um sinal, uma fito-hormona, que vai fazer esse sinalzinho sempre contínuo para que a planta vá sempre produzindo essas raízes novas. Também outra coisa que é importante, que é extremamente interessante, nesta fase do campeonato, né? Estamos a caminhar para o inverno, começamos a ter umidades alternadas com dias quentes, e o que é que acontece? Principalmente no caso da courgette, temos sempre muitas situações de oídios. E estas bactérias têm a capacidade de criar antibióticos naturais, em que a planta, através do caldo que tem junto à rizosfera, consegue absorver esses antibióticos e podem combater facilmente, não é bem o termo, mas conseguem ter um sinal de alerta e estarem mais atentas e mais resistentes, digamos assim, aos vídeos. O outro produto a seguir, que é o Azospirillum, já é um produto que eu utilizo muito mais para a parte das culturas de folha, no caso das alfaces. Neste momento utiliza-se muito mais isto nas alfaces. É um produto que também pode ser associado junto tanto com o anterior como com as micorrizas, porque também é um produto que tem uma grande capacidade de produzir raízes. O Azospirillum tem uma grande vantagem também, é um excelente fixador de azoto atmosférico, e tem uma coisa também interessante, é que consegue criar uma fito-hormona que põe a planta a trabalhar sempre mais um bocadinho acima do normal. O que é que isto quer dizer? Se tivermos um dia com um bocado de calor, ou que esteja assim um bocado mais quente, e a planta tenha a tendência de parar de trabalhar ou de fechar os estomas à volta, imagino, dos 30 graus, este sinalzinho faz com que ela aguente mais um bocadinho e que vá aos 32. Isto pode fazer uma diferença muito grande depois no final no crescimento da planta e da própria cultura. Na questão das alfaces, consigo este produto ter antecipações à volta de 6 dias de colheita. Isso é extremamente importante. Isso pode ser a diferença de podermos colher alfaces a 20 cêntimos, que é uma desgraça, ou alfaces a 60 ou 70 cêntimos, que já acaba por ser interessante. Nos bioprotetores, basicamente são produtos que trabalho tanto foliar como biarrec, é indiferente. O gluconato de cobre é deve ser das inovações a nível de cobre mais importantes que há neste momento. É um cobre cletado com açúcar. O cletato normalmente é o heptagluconato, e é um cobre que a gente pode trabalhar, se for via rega, perfeitamente à vontade com todos os biofertilizantes, porque há sempre aquele conceito de que a gente utiliza o cobre e pode matar as bactérias, os fungos, essas coisas todas. Com este, não. Os outros tipos de cobres, os hidróxidos e os peróxidos, e assim, essas coisas são um bocado mais agressivas, e aí sim, mas este não. Este aqui é perfeitamente normal. O quitosano. O quitosano é curioso. É curioso que o quitosano, indo ao primeiro slide com o campo de maceira, uma das coisas que o pessoal, os meus avós e toda a malta mais antiga, tinha por hábito, era utilizar algas e espalhar algas pelos terrenos, de uma forma de fertilização. Sem querer, estavam a fazer um tratamento com algas, estavam a colocar hormonas naturais, e juntamente com as algas, muitas das vezes vinham o chamado pilado, que eram os caranguejos de casca mole, em que, quando eram secos e depois embrulhados na terra, essas cascas são carregadíssimas de quitosano. E o quitosano na terra em concreto, é um alto produtor
de enraizamento, digamos assim, e também é um grande protetor contra os nematos, porque a quitina acaba por criar uma zona tampão, digamos assim, à volta das raízes, em que os nematos, como têm nas carapaças deles, é normal na constituição do exoesqueleto, a quitina, conseguem se afastar. Isso conseguimos ver neste momento, com os produtos que são feitos à base de quitosano, que são extremamente interessantes, e são produtos que, se forem aplicados, no caso via foliar, podem funcionar como uma vacina, porque também põe sempre a planta muito atenta a qualquer problema, qualquer doença que eventualmente possa aparecer. E funciona como o antigo fosfito de potássio, digamos assim, que foi retirado do mercado. Ele não foi retirado do mercado, mas passou por um processo diferente e agora está registado, digamos assim, com APV. E o objetivo do fosfito de potássio era exatamente esse, era criar fitoalexinas naturais na planta em que ela estivesse sempre atenta a qualquer tipo de problema. E o quitosano faz exatamente isso, é um produto excelente nesse aspecto. E o gluconato de cobre também tem um bocado essa função. O silício deve ser um dos produtos, se calhar, mais espetaculares que deve haver na agricultura. O meu amigo Pedro Sebastião, há umas semanas atrás, fez uma apresentação excelente sobre o silício e ele tentou, que eu conheço bem, tentou ser extremamente conciso, porque se lhe dessem panos para a manga, ele estava para aí 4 horas sem problema nenhum a falar de silício e sempre sem repetir. E de facto o silício é daquelas coisas que numa planta só nos traz vantagens, seja elas aplicadas via radicular, seja ela aplicada via foliar. O que conseguimos com o silício, se for via radicular, é aumentar mesmo a resistência das raízes. Todo o silício que entra via radicular, digamos, cria um caminho, até temos um termo engraçado que é o alcatrão dentro da planta, porque moléculas como o cálcio, que são extremamente grandes e têm extremamente dificuldades, e o Pedro referiu isso, com o silício, elas têm uma atração muito mais fácil a subir pela planta. Se for aplicadas via foliar, temos a questão de retirar a umidade higroscópica por cima da planta, muitas das vezes, que isso vai combater muitos fungos, as milhos, os oídios e afins, e também criamos uma dupla camada, que é a chamada a espessura da parede solar, das paredes solares, duplicam, ou quase que duplicam, e isto parece que não, para insetos, por exemplo, torna-se muito mais difícil o inseto conseguir penetrar e furar a parede solar para poder absorver o centro, digamos assim, o tutano da célula. O silício, de facto, é um produto que eu aconselho a toda a gente devia utilizar. E apesar que é uma coisa que é curiosa, trabalho aqui na Póvoa do Varzim, em zonas de areias, e se há sítio que há silício, é nas areias, que é às toneladas. Só que, infelizmente, o silício está de uma forma indisponível, não está numa forma disponível. E neste caso em concreto, o que eu trabalho é ácido ortossilício, que tem uma facilidade de penetração, é um todo-terreno. Neste ano em vinhas utilizei-o para protetor solar e funcionou lindamente. De facto, tem imensas utilidades, só é preciso saber utilizá-lo e em tempo correto. As zeolitas. Agora vou falar outra vez das zeolitas, como é o caso de uma pedra vulcânica que tinha referido há bocado. É outra das coisas que está aí a entrar no mercado. Eu, por acaso, já conheço as zeolitas há uns 6 anos ou 7 anos. E como um produto para nos reequilibrar o terreno, principalmente em zonas que a gente chama de zonas rotas, que têm muita perca de água ou que não têm grande capacidade de retenção de água, seja por falta de matéria orgânica, que é normal, porque as matérias orgânicas de facto são um bocado complicadas nas areias de manter. Gasta-se muita matéria orgânica de todas as formas e feitios, mas é sempre porque a taxa de transformação é muito elevada e não temos grande capacidade de ter terrenos com níveis de matérias orgânicas muito altos.
E as zeolitas conseguem cumprir um bocado com isto. É uma pedra que tem a capacidade de reter água, juntamente com a água também que tem adubos, que é interessante também, o que nos vai ajudar também a baixar as quantidades de adubações, digamos assim. E criamos arranjamento também, na parte não é que nas areias seja muito, muito importante, mas se for necessário em terrenos um bocado mais pesados, criamos um bocado esse arranjamento, que também é extremamente interessante. E, como tinha dito há bocado, este ano utilizei zeolitas foliares, que nunca tinha utilizado, num pó micronizado, extremamente fininho. Até o objetivo daquilo era combater a tuta absoluta, porque um dos problemas que este ano já tinha referido é que a tuta absoluta foi extremamente complicado e os produtos pareciam que não trabalhavam, mas isso também tem uma explicação, como mostrei atrás. As nossas águas estão cada vez piores e quando temos águas piores, os próprios produtos que combatem os produtos químicos que combatem a tuta absoluta, ou neste caso a lagarta, perdem eficácia. Um exemplo muito, muito claro é trabalhar com bacilos, que é obrigatório, quase regra de ouro, trabalhar com pH a 5,5, e as nossas águas andam todas aqui na casa dos 7, 7.1, 7.2, e é necessário fazer uma correção com um produto para puxar os pHs a 5,5. Só aí é que conseguimos ter alguma capacidade de ter os produtos a trabalhar bem. As zeolitas, neste caso, não têm esse problema, porque a gente suja a planta, e ao sujar a planta, é curioso que as tutas não gostam de pousar os ovos em cima dessas folhas sujas, digamos assim, e também tem uma capacidade que é bastante higroscópica na absorver água, e os ovos que eventualmente existam por lá acaba por secá-los e é uma forma também de combater. É uma coisa que ainda estamos tudo como já disse há bocado, com o meu colega, com o Nuno, e pode ser um produto de grande futuro. Agora temos que ver, sempre com calma. E depois a outra vertente, que uma das coisas que também me levou a trabalhar com a empresa distribuidora aqui da zona da Póvoa de Varzim, foi a parte da luta biológica. A luta biológica era um mercado que já tinha arrancado há coisa de uns 20 e poucos anos atrás, 20 anos atrás, andou-lhe uma miúda a vender algumas caixas de bombos, mas depois as coisas não tomaram o caminho correto, depois também houve ali uma parte de uma desistência. As casas comerciais nunca deram grande importância a este mercado, mas o que eu posso dizer é que os bombos terrestres, este bichinho que é espetacular, que é uma coisa incrível, é o que dá o início da luta biológica e, eventualmente, da diminuição dos fitofármacos. Isto porquê? Porque toda a gente tem uma caixa dentro de uma estufa. A primeira preocupação é nunca matar os bombos, porque eles tiram imenso trabalho, seja na polinização, porque uma planta bem polinizada é uma planta que tem um tomate com mais peso, mais perfeito. As vantagens são imensas pelo custo de uma caixa, nem tem comparação. Antigamente, a malta, para fazer a polinização do tomate, ou utilizava hormonas de síntese para se fazer a polinização, e era dia sim, dia não, atrás de cada florzinha, com uma pistolinha, e aquilo levavam imensas horas a fazer aquilo era um trabalho louco. E com a utilização dos bombos, automaticamente esse tempo todo até deu para aumentar a área de trabalho, e tiveram é uma revolução, no fundo, aqui na nossa zona. E eu tenho a felicidade, claro, de entrar há 12 anos atrás neste mercado, em que na altura com a Coopert faço um treino em Espanha, 3, 4 dias, para tentar perceber a lógica das coisas. Depois também fui sempre acompanhado por uma pessoa que trabalhou na Coopert durante muitos anos, que toda a gente conhece, que é a Elizabeth Lima, e que me ensinou muito também nisto, que é uma verdade. E aqui fizemos uma introdução e, felizmente, hoje em dia ninguém passa sem utilizar bombos, é uma realidade. E acima disso já se começa a trabalhar também com outra luta biológica. No caso do pimento, eu pus aqui os que são mais utilizados no pimento, que são os afilhos polemanos, os óleos, os suisques, que fazem tripes, fazem piolho, fazem
fazem arenhiço, por exemplo. É o caminho que depois nós deixamos de ter a utilização dos fitofármacos, de facto, conseguimos ter uma diminuição drástica de fitofármacos e este tipo de trabalho consegue nos livrar de muita coisa. E aqui eu ponho uma coisinha que é a chave da nossa existência. Isto é uma coisa que todos devemos pensar. Se as abelhas acabam, temos 4 anos na Terra. Ponto. E isto é grave. Temos mesmo que pensar seriamente o que é que andamos aqui a fazer, porque o mundo passa por uma fase assim um bocado estranha, que é uma realidade. E em conclusões, ora bem, um bocado aquilo que eu estava a dizer atrás, o nosso panorama atual, de facto, está a tomar o caminho dos biofertilizantes, é uma realidade. Nota-se cada vez mais os mercados que têm poder de compra exigem cada vez mais o resíduo zero. E o resíduo zero só se pode seguir quando fizermos isto. Quando começarmos a trabalhar com menos adubos de síntese, com menos fitofármacos, tentarmos aguentar as produções, que é difícil, não vou dizer que é fácil, não é. É possível, mas é difícil, porque é uma questão que leva muito tempo também dos biofertilizantes e de fazer uma instalação ou uma reabilitação do microbioma leva o seu tempo. Isto não é um estalar de dedos de um minuto para o outro. As pessoas que têm andado a trabalhar comigo, infelizmente, têm percebido isso, que de facto é cada vez mais importante a gente pensarmos que temos que fazer produtos com grande qualidade. E isto é uma realidade, não há nada a fazer. E quando eu ponho aqui as próximas gerações, é também um dos sinais que eu digo a toda a gente. Epá, temos que ter o compromisso de passar para as gerações seguintes, que vão ser os agricultores do futuro, a terem pelo menos um terreno tão bom, ou melhor, pelo menos, daquilo que receberam. Nunca pior. Porque isso é extremamente importante para uma agricultura do futuro. E acabo aqui com uma fotografia de um colega meu, que é o Ricardo. Estávamos num trabalho, pronto, ele estava numa situação de campanha, e eu estava a ajudá-lo, e passámos por um caminho, e vi uma estufa de um agricultor que estava a colher cenouras. E eu virei para ele e disse assim: "Oh, Ricardo, já alguma vez provaste cenouras da Póvoa? Mas que saibam a cenoura e que cheirem a cenoura." "Não, estamos ali abaixo." Pronto, está aqui a experiência, que são cenouras da Póvoa, sabem bem e são completamente diferentes do que se come por aí fora. Pronto, muito obrigado e espero não ter sido assim muito maçudo. Edgar Silva, muito obrigado. Foi uma excelente apresentação sobre a inovação nos fertilizantes. Eu acho que é uma pedrada no charco e que no fundo veio o futuro já apresentado para os dias de hoje, já praticado no terreno. É isto que aqui nós queremos transmitir, que é a experiência do terreno, das coisas bem feitas, das boas tecnologias que nos fazem tornar otimistas quanto ao futuro. Claro. Passando para as questões dos nossos participantes, perguntam se os biofertilizantes são matéria orgânica? Não. Os biofertilizantes não são matéria orgânica. Precisam de carbono para se poderem multiplicar da matéria orgânica. É lógico que se tivermos um terreno com índices de carbono, uma relação carbono-azoto acima de 10 ou 12, temos um terreno com boas possibilidades, boa capacidade para poder instalar, digamos assim, os biofertilizantes. Todas as bactérias e fungos que se utilizam precisam sempre do carbono para se poderem multiplicar com alguma capacidade. É lógico que também elas instalam-se junto às raízes
e é uma fronteira muito pequenina que se instala nas raízes, que é a rizosfera. Estamos a falar de um espaço de 1 milímetro, 1,5 milímetro encostado à raiz, em que acontece tudo, em que a planta larga exudados, em que essas bactérias trabalham e alimentam-se desses exudados, e em contrapartida vão fazer um caldo de azoto, fósforo, potássio, de nutrientes para a planta se poder, e mesmo fito-hormonas e uma quantidade de coisas para a planta se poder alimentar de uma maneira eficaz, digamos assim. Biofertilizantes são reconhecidos e podem ser aplicados em agricultura biológica? Os que eu trabalho são todos eles reconhecidos e podem ser utilizados em agricultura biológica. Quais os biofertilizantes que recomenda para a cultura do maracujá para ajudar a controlar os fungos do solo? Ora bem, para controlar os fungos do solo, neste caso, qualquer tipo de biofertilizante, sejam eles com bactérias, ou pseudomonas, ou saccharomyces, todos eles são importantes para combater os fungos do solo. O que é que isto quer dizer com isto? Quanto mais tivermos fungos no solo instalados junto nas proximidades da raiz, menos espaço temos e menos espaço damos para os fungos, digamos, maus, poderem atacar, digamos, as nossas culturas. O caso mais claro é sempre o fusário. Há um fungo também que por acaso omiti, que não o pus aqui, agora estou-me a recordar que é extremamente importante, que é as tricodermas. As tricodermas também é um fungo extremamente potente, digamos assim, para fazer um controle de fungos, do fusário, neste caso, se for uma questão do maracujá dos fusários, porque eu até tenho uma analogia curiosa que as tricodermas, digamos, acabam por ser os leões ali que se juntam à volta das raízes para protegerem todas as coisas más que possam eventualmente prejudicar a planta. Isto também porque as tricodermas também vivem um bocado dos exudados, não é só uma questão de predação, mas também vivem um bocado dos exudados da planta. A planta cria estes mecanismos naturais de poder atrair o maior número de fungos benéficos para ela, porque temos que pensar que é um ser vivo que está estático, nasce, cresce e morre no mesmo sítio, e a planta tem que criar estratégias para poder ter gente a trabalhar para ela. E isto é extremamente importante. Quanto mais cedo a gente tiver isto instalado na cultura, mais a cultura propriamente, ou a planta neste caso, também agradece. Porque, mais uma vez, quando a gente fazemos uma plantação nova, o que estamos a fazer é destruir toda aquela organização que estava criada, e quanto a gente mais rápido a conseguir repor, melhor. Qual é a melhor época do ano para aplicar os biofertilizantes? Ora bem, a melhor época do ano pode ser todo o ano, apesar de que as temperaturas são sempre mais agradáveis para toda a gente a partir do início da primavera, digamos assim. Sabemos que todas as bactérias e os fungos e as micorrizas, inclusive, começam a ter por uma questão da temperatura, não é? Pelo calor, conseguem ter um desenvolvimento um bocadinho mais acelerado, por isso vamos assim dizer. Mas isso é normal. Mas a partir da primavera, apesar que eles podem ser instalados ao longo de todo o ano, não é com velocidades mais eficientes, digamos assim, mas que se for instalado numa cultura de inverno, por exemplo, em plantações de vinha, vamos fazer uma operação cultural, vamos fazer uma plantação de vinha. Lógico que não vamos esperar pela primavera para depois meter uma pastilha de micorriza debaixo da planta, juntamente, por exemplo, com um bocado agora vou falar da marca comercial, que é o IMAS, para fazer a formação da raiz. Ponho logo no sítio, eles vão ficar lá num estágio meio adormecidos, digamos assim. Quando o tempo
acordar, e quando a planta também, que é importante também arrancar, porque é outra das coisas também que é extremamente importante, porque estes bichos vivem todos através dos estudados da planta, as coisas tomam o seu rumo natural. Tenho aqui uma questão que creio que será de legislação. O que considera zonas vulneráveis? Zonas vulneráveis. Ora bem, o que é uma zona vulnerável? Isso está em decretos de lei. O que eu ouço e o que eu já li é que a zona vulnerável temos muitas restrições a nível da utilização das outras. Não devia dizer isso, mas é um bocadinho farsa, vamos assim dizer, porque praticamente ninguém cumpre. E a questão da zona vulnerável digamos, a lixiviação de grandes quantidades de azoto ou de nitratos, em que vão para camadas superficiais ou para o lençol freático, e aí eu gostava de dizer há bocado que a questão dos biofertilizantes entravam e entram muito bem, porque quanto menos adubos de azoto ou nitrogenados conseguimos meter no terreno, e tivermos, por exemplo, um fungo, que é o caso do azospirillum, que consegue fazer a fixação do azoto atmosférico, compensa-nos com relativa facilidade a utilização ou as necessidades de azoto da planta. Isso é um tema que ainda está... Assim, eu falei da questão das zonas vulneráveis porque, de facto, é importante percebermos que estamos numa zona que temos de ter um cuidado extra, digamos assim, em relação à questão dos azotos. Quais as diferenças entre aplicar biofertilizantes e matéria orgânica? A diferença. Ora bem, a matéria orgânica é um constituinte do solo e que vai funcionar depois com a degradação ao longo do tempo de alimento para a flora microbiana que existe no terreno, inclusive também para a planta. A diferença é óbvia. Os biofertilizantes trabalham com os carbonos da matéria orgânica e com os carbonos que existem no terreno, claro. Qual a regularidade com que faz as visitas a cada agricultor? Ui. Há a variação do número de visitas conforme a agricultura de ar livre ou em túnel de estufa? É assim. A minha questão de visitas, numa determinada altura do ano, nem sou eu bem que as promovo. Acaba por ser um bocado por impulso, porque as pessoas vão-me ligando e vou marcando com elas, e não tenho, digamos, uma questão. Vou dizendo, vai controlando, vai vendo, qualquer coisa vai-me ligando, e é assim que eu tenho. Agora, fazer um plano regular de visitas às estufas, é fácil. Alguns clientes que me telefonam mais regularmente para tirar mais dúvidas ou para ver mais um acompanhamento de perto, claro, mas depois trabalhando na casa comercial que você conhece, é sempre um bocado complicado porque é muita malta sempre a ligar. É bom, não há. É bom. Não há tempo livre. Não há tempo. Até ao sábado. Os biofertilizantes ajudam a diminuir as doenças na cultura do tomate em estufa? Podem ajudar. Como disse há bocado, elas têm capacidade de produzir antibióticos naturais, podem ter a capacidade de estimular a planta a criar fitoalexinas naturais, claro, em que vai fazer com que a planta esteja sempre, digamos, em alerta, e a questão das micorrizas, que grande parte dos problemas que nós temos de fungos e doenças partem sempre através da raiz. Qualquer planta saudável tem que ter uma raiz saudável. Se não tiver uma raiz saudável, está qualquer coisa mal, porque é o suporte tudo dentro numa estrutura de uma planta. A raiz é o fundamental. Por isso, quando a gente vai ao campo, numa situação de tomates ou alfaces ou assim, e começamos a ver algum problema,
a primeira coisa que a gente faz é tentar arrancar uma raiz, uma planta, não quebrando muitas raízes, para tentar ver onde é que estará o problema, de onde é que parte o problema. E aí os biofertilizantes acabam por, digamos, funcionar um bocadinho como esse tampão. Tanto mais que já disse há bocado que os biofertilizantes, como vivem muito à base dos estudados da planta, e tem necessidade da planta e faz uma sociedade, aquilo é um acordo de vida ou de morte, digamos assim, porque a planta morrendo, eles também perdem a capacidade de sobreviver. E eles tentam a todos os meios conseguir manter a planta sempre saudável para poder dar sempre o benefício. Tão simples quanto isso. Obrigado. Quando se aplicam biofertilizantes, não aplica adubos químicos como nitrato de cálcio, fosfato monopotássico, etc.? Aplico, só que em menores quantidades. Tenho a necessidade, não tenho uma necessidade tão forte, digamos assim, porque vou falar de um ensaio que fizemos em milho, há coisa neste ano, em Coruche, até fomos ver os ensaios a Coruche, e em que utilizamos em milho grão, no nosso caso aqui do norte, que é a maior parte deles é em silagem, foi em milho grão, utilizámos 50% menos de adubo do que o normal, do que o campo de ensaio, com a utilização neste caso foi da marca comercial Algripe. É assim, não vamos pensar também que os biofertilizantes são a salvação do mundo neste aspecto, passa a meter biofertilizantes para dentro e siga, já não preciso gastar um quilinho de adubo nem nada. Não, isso é um erro. Isso é um erro, porque o que nós vamos fazer é a utilização de biofertilizantes, vamos buscar grande parte dos adubos que existem na terra, é verdade. Mas temos sempre de ter a capacidade de ir repondo ali um estoque de reserva, não é? Porque senão podemos desequilibrar um bocado a balança e depois nem temos produções e a malta fica um bocado desapontada, por assim dizer. Quais os biofertilizantes mais adequados para os mirtilos? Ora, os biofertilizantes mais adequados para os mirtilos. Para os mirtilos, tenho várias pessoas amigas que trabalham com mirtilos. Para mim é o IMAS, numa questão de arranque da cultura, que é trabalhar com o azospirilo e com as Saccharomyces, que é com um propósito da planta arrancar, digamos assim, a nível radicular, poder fazer raízes novas e logo de seguida fazer a aplicação do outro consórcio bacteriano que tenho o Megatério, o Fluorescens e o Pútira para poder absorver também uma grande parte uma boa parte de fósforo que está ali, que é extremamente importante na floração do mirtilo, porque o mirtilo, como é uma planta que faz a floração primeiro e depois é que vem a questão das folhas e assim, que é altamente importante. Outra coisa que eu não disse há bocado foi que este tipo de consórcios, todos eles, também têm uma boa capacidade, ou pelo menos em estudos que já fizemos, ensaios que temos andado a fazer, e isso é uma coisa que é constante dentro da empresa. O cálcio com os consórcios bacterianos tem grande fluidez, vamos assim dizer, conseguem entrar com relativa facilidade nas plantas. Por isso é que todas as plantas sejam de floração, o cálcio entra nas 9 etapas da formação da flor, 7 o cálcio tem que estar presente obrigatoriamente. E é daí que a gente consegue ter uma capacidade muito mais incisiva sobre uma boa floração e depois, consequentemente, umas boas produções. Portanto, se eu entendi, nos mirtilos aplica estes consórcios bacterianos em fevereiro, março, não é? Sim, no arranque da cultura. Quando as temperaturas, no fundo, aquilo da pergunta que vinha atrás, das temperaturas, sim, é que também quando a planta começa, digamos, a acordar, e isso também pode ser extensível ao kiwi, por exemplo, na generalidade das culturas, vamos assim dizer. Mas depois então não repete ao longo do ciclo, só aplica uma vez e fica. Se houver a necessidade de tornar a repetir, da gente querer dar mais um input, ou pode acontecer uma situação qualquer, imaginemos que há uma rega
que falha ou qualquer coisa, os dias de extremamente calor, de muito calor, em que podemos sentir que a planta está, que a parte da bacteriana poderá ter sofrido um bocado, um decréscimo por algum motivo, claro, aí se calhar é interessante fazer um reforço do consórcio. Mas isso só situações de emergência, não é? Do ponto de vista usual. Sim, sim. Não é? A maior parte das vezes é uma questão de emergência. Uma aplicação com a dose correta no início deve servir. Ou então faz-se uma aplicação da dose que a gente recomenda, partida em dois, com intervalos de 15 a 21 dias, sensivelmente, e as coisas estão feitas. Como controla que os biofertilizantes não deixam resíduos nos hortícolas? Como é que os biofertilizantes não deixam resíduos nos hortícolas? Porque os biofertilizantes não têm carga residual, não estou a ver por onde é que se poderá pegar numa questão dos fungos, que é uma coisa natural, digamos assim, porque todas as plantas que existem no planeta têm associações com todos os tipos de fungo. É claro que nas hortícolas temos uma particularidade, as plantas têm uma taxa de vida muito baixa, não é? Quer dizer, agora tirando culturas como o tomate e pimento, que se consegue prolongar quase por 12 meses, e as courgettes também. O resto, uma alface, dura no máximo 60 dias, sensivelmente. E é lógico que aí elas conseguirem ter naturalmente estas populações microbianas, tem sempre grande dificuldade. Há forma de o fazer, não mobilizando o terreno. Mas isso é uma coisa que há muitos agricultores que ainda lhe custa muito não mobilizar o terreno. Mas já consegui fazer alguns a não mobilizar o terreno e terem resultados excelentes. Que a planta arranca de uma forma diferente e tudo. Mas essas experiências de não mobilização, portanto, acabam por ter resultados Tem, muito bons. porque o que nós estamos a fazer é não destruir o microbioma que está instalado. É tão simples quanto isso. E aquelas populações de fungo que estão ali já à espera de plantas novas, digamos assim, estão aptas a arrancar e a pegar na planta nova e a levá-la. E claro que depois esta ocupação de espaço aumenta-nos muito a taxa de sucesso, a nível de doenças, principalmente, nematos. Conheço 2 ou 3 casos na aquecedora que deixaram de mobilizar o terreno, tinham problemas de nematos, mas insistiram, trabalharam um bocado com quitosano para poder contrabalançar a balança e ao fim de 2, 3 anos o problema nematos não se chamava a atenção, porque as plantas estavam normais e era residual o número de bolinhas que aparecia na raiz, digamos assim. Este quitosano é aplicado na rega, não é? Tem as duas componentes, pode ser na rega como pode ser via foliar. Sim, mas para este caso dos nematos. Para este caso, os nematos tem que ser via rega, E a obrigatoriamente. rega. Tem que ser. Os E nematos também, estão lá. e épocas e quantas vezes por ano é que fazem para este caso dos nematos no Ora solo? bem, há situações que exige algumas repetições. Há casos muito graves, em que exige uma repetição de 10 em 10 dias ou 15 em 15 dias até uma determinada fase da cultura. Há outros casos que são menos graves e se calhar uma aplicação ou duas no máximo e o problema fica mais ou menos resolvido. Depois também tem-se de jogar tudo com a parte económica e com o que a gente vai observando no terreno. Claro, claro. Acho que é extremamente importante. Tenho um amigo técnico que diz que os agricultores só valorizam a assistência técnica que resolve os problemas de pragas e doenças. Confirma? Que resolve só os problemas, pragas e doenças. Que os agricultores só valorizam os técnicos por resolverem problemas de pragas e doenças. Em parte não deixa de ter a sua razão, porque quando há um problema qualquer, que a planta está com uma cor assim esquisita, ou tem uma situação, por exemplo, que acontece com facilidade, uma questão de aranhice,
E a gente diz, olha, aplica isto, se aí já está resolvido. É o melhor gajo do mundo. Pronto, resolveu de facto o problema de uma praga, mas se pensasse de uma forma, se tivesse o técnico já lá a trabalhar de antemão, se calhar o problema não aparecia. Isso é daquelas questões que os agricultores também custa sempre muito ter o apoio técnico sempre à mão e pronto, mas é a vida, digamos assim. Mas também é verdade, é verdade. Eu também tenho um bocado essa opinião. Quais as culturas em que dá assistência técnica e quais são aquelas em que é especialista? Ora bem, culturas dou praticamente a todas. É verdade que é um erro em parte, mas o meu trabalho assim o exige e eu tento cada vez que encontro uma cultura nova. Médico de família. Tipo isso. E cada vez que encontro uma cultura nova, tento me informar, tento perceber. Depois também temos uma rede de técnicos espalhadas entre Portugal e Espanha, em que vamos tendo sempre contacto uns com os outros e tentando perceber o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, o que é que se pode resolver. Agora, as culturas que eu realmente gosto é tomate, pimento e courgette. São as 3 culturas que eu mais gosto. Qual a melhor estratégia de aplicação de biofertilizantes para o horticultor da Póvoa do Varzim incrementar o valor acrescentado da sua atividade? A melhor estratégia é utilizá-los sempre. Se tiver sempre o cuidado de quando fizer instalações novas e de aplicar biofertilizantes, aí é só tirar o meu número, e se é da Póvoa do Varzim, com a certeza que o deve ter, e depois disso, em campo, é que também montamos sempre uma estratégia, porque cada caso é um caso, cada terreno é um terreno, nós também temos que ver que as coisas, há as suas particularidades, seja estufa, seja o ar livre, e seja a própria cultura também. Há sempre particularidades que o ideal é sempre, em loco, tratar disso. Quais são os resultados mais surpreendentes que obteve com a aplicação dos biofertilizantes? Resultados mais surpreendentes. Ora bem, assim de resultados, em tomate tive algumas situações ainda no ano passado, tive com um produtor em que utilizamos todos os consórcios, e inclusive as tricodermas, e o agricultor em questão também reduziu em volta de 50% a utilização de adubos, e com máquina de fertilização. E aí sacámos tantas toneladas como no ano anterior, com 50% menos de adubação. É claro que aqui temos uma situação que não nos podemos esquecer. Aquilo que eu falei há bocado, os terrenos deviam estar com alguma carga de adubo, que também ajudou, mas este ano também já praticamente conseguimos fazer o mesmo, com a mesma situação, e eu cada vez mais acredito que de facto os biofertilizantes é o caminho para nos ajudar a tentar corrigir a questão das adubações de luxo, que era como eu chamava e chamo, que a malta habituou sempre a fazer adubações. E os técnicos também, todos nós também tínhamos sempre aquela, falando assim um bocadinho torto, agora sempre fazíamos contas, mas tínhamos aqueles 20 ou 30% do coeficiente de cagaço, para as coisas não falhar, digamos assim. E é uma realidade que isso agora começa a tomar outro sentido. Os biofertilizantes podem ser poluentes? Não. Nunca. Poluentes, nunca. Eles até estão lá só para ajudar. Nunca poluentes. Na horticultura de ar livre, quando recomenda fazer as análises de folhas? Não percebi a pergunta. Na horticultura de ar livre, quando é que fazem análises às folhas? Ora bem, na horticultura de ar livre. É assim, análise de folhas não tenho o hábito de fazer, honestamente.
Porque no ar livre as culturas de ar livre que sejam são as courgettes, é as alfaces, e estamos a falar de culturas que têm ou a cebola, e não há aquela ideia de se fazer análises de folhas nesse tipo de culturas. As culturas em si são tão rápidas em si que nem faz sentido fazer. Em tomate já cheguei a fazer uma vez, foi a única vez, mas isso foi por causa de um agricultor que estava cismado que aparecia lá uma doença, uma carência de manganês, e eu dizia-lhe que não era nada, e ele estava lá cismado, e nós fizemos por descargo de consciência a análise foliar. Estava tudo elevado, por isso não havia problema nenhum, e ele assim ficou mais descansado, já passou uns dias mais descansados. Mas isso é um agricultor particular, em si. Sim, há de tudo, não é? A importância de se trabalhar no campo é que temos todo tipo de pessoas. Sim, e Que temos todos os que é géneros bom. de tios, e Claro. temos de saber conviver com eles todos, e ser médico de família, digamos assim. É isso. Há biofertilizantes para aplicar como mobilização de solo na pré-plantação da cultura, para aplicar na água de rega por aspersão ou na rega gota a gota. Ora bem, Eu presumo que aqui esses são específicos, se há específicos para cada uma destas coisas. é assim, todos eles podem ir pela regra da expressão. Imagina, vamos falar de uma cultura como a alface, em que temos uma cobertura total de terreno, faz sentido aplicar numa pré-plantação. Prepara-se o terreno, depois põe-se o plástico, ou melhor dizendo, antes de pôr o plástico, pode-se fazer a instalação dos consórcios, sim, e por aí faz sentido. Na gota a gota, todos eles correm pela gota a gota, porque são produtos líquidos. Se não são líquidos, são produtos em pó solúveis. Fizemos agora um pó com o objetivo de misturar nas sementes de plantação, para a plantação, que está mais encaminhada ali para a malta dos viveiros, e para a plantação das grandes culturas, como é o caso do milho. A maior parte deles são todos solúveis, mesmo todos que eu conheço, mesmo de outras casas comerciais, aquilo é diluir em água e aplicar via rega, eventualmente ter que aliviar um bocado a questão do filtro, para não criar algum entupimento, mas na gota a gota ele passa perfeitamente, não é por aí, não tem problema nenhum. Não vejo, seja de uma maneira ou de outra, mesmo que a planta já esteja, mesmo que eventualmente a planta já esteja instalada, muitas das vezes quando chego a um determinado agricultor, até ele já tem plantado, já está com a cultura plantada. Está sempre a tempo, nunca. É lógico que isto quanto mais cedo melhor, mas está sempre a tempo, para todos os efeitos. Como escreve e explica para leigos a classificação de um solo como são? De um quê? Solução. De um solo. Sim. Isso é um conceito que toda a gente havia de saber. Porque um solução é um solo que tem uma rica vida microbiana, uma grande vida microbiana, em que é um solução. Isso é muito amplo. Mas para mim, todo solo que está cheio de vida, com todos os tipos de micro-organismos que possam existir, é um solução. Todas as plantas que lá pousam têm grandes capacidades de poderem subsistir. Como é que eu avalia? Como é que eu avalio um solução? Sim. São aqueles solos que produzem bem com poucos adubos? Se for visualmente, normalmente há aquela questão de olhar para uma solução, que é aquele solo com terra preta e que tem bastante goma. Sim, são indicadores que de facto temos um terreno com grandes capacidades de vida microbiana, não é? E com grande quantidade de vida microbiana. Porque do ponto de vista técnico ainda não se fazem análises microbianas ao solo, não é? Já não se fazem, mas é possível. Já há laboratórios que fazem esse tipo de análises, mas ainda são coisas extremamente específicas. Mas
a curto prazo, não vai ser preciso muito, esse tipo de análises começam a entrar no dia a dia de nós, não há volta a dar. Na Nova Zelândia, há uns anos atrás, eles caracterizavam microbiologicamente os solos onde as plantas do kiwi tinham melhores produções. E depois o que faziam era aplicar substratos e mesmo também os próprios micro-organismos nos outros solos, no sentido de fazer um perfil de micro-organismos semelhante. Semelhante, assim, equilibrar a todo lado. Sim, sim. Aquele que existia. Mas do ponto de vista prático, nunca vi isso ser feito na Claro. prática na Europa. Mas é uma questão é uma questão é uma questão de dias. Não falta muito tempo para os próprios laboratórios, Eu por acaso quando fizemos o ensaio em Coruche, foi uma das coisas que foi feita uma análise à carga microbiológica no terreno, e também reparámos que a utilização porque tínhamos uma pré, e reparámos que depois a aplicação dos nossos consórcios ainda aumentou mais, até o aparecimento de outras digamos, estirpes novas, Sim. ou que não existiam. Isto, digamos, acaba por ser uma coisa benéfica até na instalação de novos micro-organismos, porque no fundo eles já não... Claro que eles vivem consociados uns com os outros, não é? Exatamente. A próxima questão é sobre assistência técnica. Os agricultores estão disponíveis para receber assistência técnica de campo paga, ou esta é remunerada pelos produtos que vende? É assim, no meu caso, como trabalho com a casa comercial, tem muito a ver com a parte de produtos que eu vendo. Se for uma situação que o agricultor queira uma assistência técnica um bocado mais incisiva, digamos assim, claro, aí chegamos certamente a um valor, mas aí tenho que me livrar um bocadinho. Mas no meu caso em particular, trabalho sempre com a parte da venda dos meus produtos, e tento fazer o acompanhamento dos meus produtos, e claro, tento orientar o agricultor no melhor caminho possível. Com a aplicação de biofertilizantes ao longo dos anos, diminui ou deixa de aplicar fertilizantes químicos e fitofármacos na cultura da cebola? Na cultura da cebola, diminuir, isto ainda é uma questão um bocado, digamos, cedo de responder, porque a utilização da cebola, da questão dos biofertilizantes, sabemos que eles vão passando de uns anos para os outros, e vão se aguentando. Mas uma questão da cebola, normalmente a cebola, depois de sendo arrancada, também tem um processo de secagem, e ali a população microbiana que existe vai diminuir um bom bocado, e depois vai acontecer qualquer coisa, porque normalmente depois a malta faz uma fresagem ao terreno e ainda vai diminuir mais um bocado a carga microbiana. Agora, do que eu tenho feito em cebola, reparo que e principalmente as micorrizas nisso com a cebola têm um casamento quase perfeito, digamos assim, em que o shelf life da própria cebola aguenta-se muito mais. Eu tive uma situação muito particular nisso, que eu andei na minha carrinha com uma rama de cebolas que eu tinha levado micorrizas, e ao fim de 4 meses ainda estavam duras. E tinha dois molhos, pronto, um que tinha levado micorrizas, outro não. E o que estava com micorrizas, o micorrizado, já está, as cebolas ainda estavam duras, ainda se aguentaram, e andaram para lá os tubos dentro das caixas, lá na coisa. Mas isso foi propositado, que era para ver até que ponto aquilo aguentava. E de facto viu-se que os shelf life das cebolas micorrizadas foram superiores. Isso tem a ver com a própria resistência da planta, porque se calhar a nível de ruídos e a nível de doenças, não foi tão atacada. A planta eventualmente tinha as tais fidolexíneas mais ativadas, e a planta defendeu-se melhor, logo tem menos entrada de fungos para dentro dela, e logo aguenta-se mais um bocadinho de tempo. É tão simples. Isto é como uma pessoa que se alimenta bem, é forte, é difícil pagar-lhe sempre qualquer coisa. Claro. Basicamente é isso.
O saudável é sempre mais resistente. Sempre, sempre. As couves reagem bem à aplicação de biofertilizantes? Reagem. Menos às micorrizas. As micorrizas não interessa sequer gastar um tostão porque elas não têm qualquer afinidade com as micorrizas, mas agora com os consórcios bacterianos têm. Reagem muito bem. Na horticultura de solo em estufa, qual a periodicidade das análises de solo? Numa cultura em estufa, Sim. por norma, 2 em 2 anos. Devia de ser 2 em 2 anos. Se calhar de um em um não digo, porque de um em um é apertar muito a malha e as variações em grande parte dos terrenos, já são terrenos aqui, principalmente aqui na zona da Póvoa, já são terrenos trabalhados há 35, 40 anos e já existe uma certa estabilidade e os terrenos, só se houver uma mudança muito grande de qualquer coisa, e agora está-me a ocorrer, por exemplo, de alguém se lembrar que tem o terreno que sempre é um bocado úmido, que tem muita umidade numa determinada zona e compra, olha, um daqueles balos de areia e mete-o lá para dentro da estufa e aquilo o pH dispara logo na hora e então aí pode criar alguma alteração. Mas de resto, 2 em 2 anos é o suficiente. E o objetivo, basicamente, é sempre a medir o pH e a eletrocondutividade, que é sempre o grande problema que nós temos aqui, a eletrocondutividade é crítica, sempre. Esta já respondeu. Os biofertilizantes provocam a proliferação das micorrizas na cultura da couve galega. Pois? Portanto, as Não, micorrizas não funcionam em couves. não. Quais os biofertilizantes que aconselha para a cultura da rúcula? Ora, rúcula. Ora bem, os biofertilizantes, basicamente a rúcula como pertence à família das alfaces, uma cultura de folha, o azospirilo com as Saccharomyces chega. Não tem mais necessidade do que isso. É o suficiente. Há plantação, logo no arranque, e não é preciso. Mas, claro, mais uma vez depende da altura do ano, da cultura anterior que esteve no terreno. Há ali várias coisas que têm de ter sempre em atenção. Mas, no caso, mais uma vez vou falar da parte comercial, da marca, o IMAS chega perfeitamente. Agora perguntam-se se também comercializa estes produtos. Claro. Claro que sim. Se estou a trabalhar, sou consultor da Asferto Global desde o início, sou comercial e trabalho com estes produtos. Pode falar sobre a Tamarixia dry, usada na luta contra a Triosa erythrae, que potencia a aparição da doença Wang Globin, que tem destruído completamente os pomares citrinos na América e já começou a aparecer na Europa. Isso aí é um caso muito bicudo. Não consigo, honestamente, não consigo responder. Claro. Que a triosa, sei que nos citrinos pode ser a transportadora de uma bactéria e a partir daí como é que se trabalha para se conseguir. Não vamos falar, não vou sequer arriscar que os biofertilizantes vão ser os protetores dessa parte de doenças, porque não. Eu tenho laranjeiras em casa com 20 anos, a carga microbiana que elas devem ter lá nas raízes são enormes, mas aparece sempre, por isso nada a fazer. Sim, isto não é uma cultura que trabalha aqui no Norte. Isso aí tenho um amigo que trabalha, que é especialista que é no Algarve, que é o Carlos. Não sei se ele está aqui a ouvir-me ou não, mas a especialidade dele é essa e se for alguma situação, pá, é só entrar em contato comigo que depois eu faço também a ponte, vamos assim dizer. Ok.
estão mais ou menos as questões todas. Nesta parte, pronto, entre a apresentação e as questões, eu podia que fizesse umas conclusões para a memória futura sobre esta conferência, sobre este evento, sobre este agromeeting. Exato. O que eu tenho a dizer é que a agricultura do futuro, de facto, passa mesmo pelos biofertilizantes. Cada vez mais temos essa noção, cada vez temos mais o compromisso de ter terrenos saudáveis, terrenos com microbioma, terrenos com capacidade produtiva, porque o solo de facto é um bem de todos, não é só de alguns. E o planeta Terra só existe um, só devemos pensar nisto. E vivemos cá todos no mesmo buraco, ou melhor dizendo, no mesmo barco, e temos que o proteger. E a terra, o solo arável, digamos assim, que é um assunto cada vez mais importante e cada vez mais falado, temos que olhar para ele de facto com os olhos diferentes e com um cuidado extremo, porque é um bem demasiado precioso para perder. Ok, Edgar Silva, muito obrigado. Muito obrigado por eu nos também trazer pela oportunidade. este tema, esta temática dos novos fertilizantes, não é? Desta nova estratégia que, do ponto de vista da política europeia, existe, não é? Que temos todos com menos de fazer mais. Exato. Portanto, e os biofertilizantes enquadram-se nessa estratégia. Enquadra-se também na estratégia da defesa do solo, ou seja, de tornar o solo mais ativo do ponto de vista microbiano, mais vivo, mais são. Portanto, enquadra-se nessas duas políticas, não é? Porque, como todos sabemos, os solos estão a sofrer desertificação, portanto estão a perder matéria orgânica. Exatamente. A matéria orgânica é a base da vida microbiana e, portanto, estes dois fenómenos, portanto, do ponto de vista político, têm uma política da defesa do solo sano. Portanto, vai nesse sentido. Portanto, muito obrigado. Obrigado, meu. É inovador, corresponde àquilo que nós queremos para os agromeetings, que é trazer inovação, mas sobretudo a experiência prática de quem faz isto no campo. Portanto, essa é que é a mais-valia da conferência que nos fez. Portanto, agradeço também aos participantes, a quem colocou questões. Portanto, hoje praticamente respondemos a todas, conseguimos dentro do tempo que temos disponível responder a todos. Portanto, obrigado aos participantes. Cá continuaremos na próxima quarta-feira para falar sobre a experiência de um fruticultor da região do Oeste, portanto, que será a conferencista Nicolau Félix. A todos, um bem-ajam e uma boa noite até para a semana. Deus, obrigado. boa noite. Bem-aja a todos. Deus. Obrigado. Obrigado.